Hoje eu vou trazer algo tremendo, porque Papai do Céu me deixou bem claro o quanto Ele deseja que nós venhamos ser referência dele na Terra. O corpo de Cristo é para ser referência de Deus na Terra. Jesus fez a parte dele. E Deus espera que nós, Maranata, façamos a nossa parte. É impressionante que a palavra de Deus conta a história de Jesus, sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição. E deixa claro qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Devemos seguir os passos de Jesus, porque ele é uma referência quanto ao que Deus deseja de ver cumprido seus propósitos por meio do corpo de Cristo. O corpo de Cristo deve ser a referência que este mundo precisa saber. E hoje o responsável sou eu e você. Somos nós, os maranatas, que amamos a vinda do Senhor Jesus. Então, se a gente for a referência correta, nós vamos livrar dos erros, dos sofrimentos, do inferno, do lago do fogo eterno, a maior quantidade possível de pessoas que Deus espera livrá-las por meio de nós, sua referência na terra, seus pequenos Cristo na terra. Assim como Jesus Cristo foi uma pessoa extraordinária, devemos nós, maranatas, ser também. Jesus foi conhecido em sua época como alguém de uma cidade que não tinha importância alguma. Assim como nós hoje somos conhecidos como alguém também de uma cidade que não tem importância alguma. Assim como Jesus trabalhou como carpinteiro, construtor de obras, nós também devemos trabalhar como carpinteiro. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar até a trombeta tocar. Ele foi tão extraordinário pela forma que viveu e pela influência que exerceu sobre a humanidade, que a palavra extraordinário não consegue caracterizá-lo, porque ele é muito mais do que isso. No mínimo, então devemos, como o pequeno Cristo, ser extraordinário e exercer uma influência sobre a humanidade de forma extraordinária, revelando a verdade. Verdade essa que Deus tem concedido a poucos, porque a maioria está debaixo do juízo, do castigo, da ira. Ouvindo, não escuta. Vendo, não enxerga. Tendo boca, não fala a verdade. Porque vivem prazerosamente de forma íntima com o pai da mentira. Vivem prazerosamente de forma íntima na prática de satisfação da carne. O tempo está acabando. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus está procurando
Pessoas que queiram subir, que pensem, usem técnicas, ferramentas, conhecimento para subir às alturas onde Deus está. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está na hora das pessoas compreender o que Deus tem a dizer. Mas, infelizmente, são poucos que fazem por onde ser como nós, maranatas, termos referência. Poucos fazem por onde. O mundo procura conhecer os mistérios de Deus. Procura com ardente expectação a nossa revelação a eles. Mas se a gente não procurar ser a referência correta, a fim de livrá-los das heresias, a fim de livrá-los das investidas satânicas por meio do joio, do lobo, do bode, do porco. Se a gente não procurar ser a referência correta, muitos vão ficar debaixo do juízo de Deus, juízo eterno. Assim como Jesus Cristo foi a pessoa que foi a melhor referência de Deus na terra, a expressão exata do seu amor, nós também temos que procurar ser semelhante a Cristo, imitador de Jesus Cristo, procurando ser a expressão exata do amor de Deus, do conhecimento de Deus, das vontades de Deus, dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus, dos desígnios de Deus. Temos que procurar o máximo para subir degraus, galgar degraus, outro patamar, outro nível, graduação, pós-graduação. Precisamos ser graduados, extremamente graduados. Ser extraordinário. A gente sabe que esse mundo gosta muito de bajular reis, imperadores, sheiks, ditadores, cientistas, educadores, líderes militares. Grandes nomes. Grandes nomes. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O maior nome da história do mundo foi Jesus Cristo. Você sabia que até o sétimo milênio, serão provados na terra, vão passar por essa terra, tá? 23 bilhões de pessoas. Esse é o cálculo feito pelos educadores, pelos cientistas. Mas até então, ano 2023, já passados 12 bilhões de pessoas na Terra em 6.000 anos. Tá? Hoje, Jesus foi, com a sua morte e ressurreição, a pessoa mais notável, mais extraordinária que essa terra já viu pisar. Alguém. Nunca ninguém chegou sequer perto de ocupar a posição singular
que Jesus ocupou na história da Terra. Mas Jesus, o Espírito Santo, o Pai Celeste, o Elohim, o Adonai, deseja que a gente tenta imitá-lo. Se a gente conseguir imitá-lo, já somos em grupo de arrebatados, tá? Já somos a segunda pessoa mais notável que pisou nessa terra. A primeira é Jesus, a segunda somos nós. Um corpo de verdadeiros adoradores. O inimigo olha para esse mundo e registrou no cartório do inferno grandes nomes de homens e mulheres. Alexandre o Grande, o Imperador César, Joana d'Arc, Napoleão Bonaparte, Isaac Newton. A lista é extensa. Mas ninguém se aproxima de Jesus Cristo em sua influência sobre a humanidade. E Deus quer que ninguém se aproxime diante de nós em nossa influência também sobre a humanidade. Embora a maioria teve a oportunidade de se ver influenciado por Jesus, não o fizeram. E embora a maioria tenha a oportunidade de se ver influenciado por nós, Maranata, também não querem. Mas eu quero te dizer que a maioria não se viram influenciados por Jesus Cristo porque não procuraram conhecer a fundo, não estudaram Jesus a fundo. Porque Jesus deveria ser a pessoa mais estudada, mais discutida, mais analisada. Mas a humanidade rejeitou, desprezou, o insultou, blasfemou e foram parar dentro do inferno. A mesma coisa hoje. Nós, maranatas, deveríamos ser as pessoas mais estudadas, mais discutidas, mais analisadas. Mas o mundo não o faz. E vão se ver juntinho com os outros, lá no inferno. Porque esse povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Jesus era o próprio conhecimento, o próprio verbo. E desprezaram, insultaram. E morreram. Hoje, Jesus continua sendo, por meio de nós, verdadeiros adoradores, a própria sabedoria, o próprio conhecimento, revelado à humanidade. Mas eles nos desprezam. Estão desprezando o conhecimento. Serão destruídos por causa disso. É muito forte o que o Senhor me revelou nessa madrugada. Jesus era incomparável como influência moral. Sua vida e seus ensinos eram insuperáveis em sua capacidade de guiar culturas. Sim, de guiar culturas, tribos, nações, pessoas, tirando-as de sua confusão moral. Nós devemos ser assim insuperáveis na capacidade de guiar o povo para a cultura de Deus. A gente deve ser insuperável na capacidade de guiar povos, tribos, nações, tirando elas da sua confusão moral. Porque está tudo confusa. Posso isso, posso aquilo. Jesus só quer o coração. A maioria dos crentes são uma aberração. Estão na igreja, faz dela um clube social. Sem moral alguma. Transam com quem tiver que transar. Crente conhece crente, não leva uma semana. Já são crentes como o diabo é. Faz sexo. E envolve até sexo imoral. Sim, crentes fazendo sexo imoral. Sexo anal.
Gente, o negócio é muito sério. O que tem de crente dentro de um motel, o que tem de crente fazendo sexo antes do casamento, gente, o negócio é surreal. Crente conhece crente dentro da igreja ou fora da igreja e vai para a cama, vai para o motel. Assim como Jesus foi incomparável, exercendo uma influência moral, nós devemos ser também. Denunciar o pecado, denunciar pastor, denunciar reverendo, denunciar apóstolo, denunciar bispo, denunciar doutor em divindade, bacharel, teólogo, denunciar lordes, denunciar evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos. E o mesmo vale para as mulheres. Denunciar diaconisas, missionárias, bispas, pastoras, apóstolas, reverendas, teólogas. Meu Deus. Jesus foi incomparável em sua capacidade de inspirar devoção. Nenhum outro indivíduo, ao longo desses 6.000 anos, atraiu maior dedicação entre seus seguidores. E olha que Jesus nunca levantou um exército durante seus anos de ministério. Nunca. Mas ele conseguiu inspirar a devoção ao longo desses 2.000 anos, pelos 4 cantos da terra, pelos 5 continentes. E de grão em grão se enche um balde. Jesus, de grão em grão, encheu o reino do seu amor. E sua mensagem inspirava devoção, não por dinheiro, não por terras, não por posses, não por bens, não por recompensas materiais, mas por amor. Devoção, senso de missão, empatia, lealdade, fidelidade, por amor a um pregador, verbo vivo, verbo da verdade. Mas alguém vai dizer, mas foi um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Não importa. De pouquinho em pouquinho junta-se milhões e enche o reino do seu amor. Existe um número pleno para ser preenchido no céu, no lugar de Satanás e seus demônios. O céu ficou vazio. O céu ficou vazio. Tudo bem. Vai ser preenchido por alguém superior a eles. Sim. Vai ser preenchido por alguém superior a eles. Entendeu? Alguém superior a eles preencherá o espaço vazio que ficou quando ele caiu com os seus demônios. Sabe? O número é grande. Miríades abandonaram o céu. Miríades. E miríades de pessoas vão substituir. Para isso é necessário 7.000 anos. 7.000 anos.
para preencher o espaço vazio que ficou no céu com a sua queda. A sua queda esvaziou o céu. Satanás levou a terça parte dos anjos para o inferno. Então, Deus quer que nós venhamos ser referência, influência. Que a gente venha ter a capacidade de inspirar outras pessoas à devoção. A amar a Deus não por dinheiro, não por terra, não por posse, não por bens, não por recompensas materiais, mas amar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa, pela sua essência, pelo seu amor. Deus quer que a gente compreenda que Jesus foi incomparável em seu impacto sobre as mulheres. Sim, ninguém fez tanto para elevar a dignidade da mulher. A dignidade que uma mulher não tinha na época de Jesus era desprezada. Ele veio a esse mundo quando as mulheres eram negociadas. Poucas desfrutavam de direitos pessoais perante a lei, perante o casamento. Mas com Jesus, e sua palavra da verdade impactou ao ponto das mulheres se verem enobrecidas, respeitadas, honradas, como sempre foi a vontade de Deus, mas que foi desvirtuada pelo pecado e pelo diabo. Então, hoje, Deus quer que a gente seja incomparável no que tange a impactar as noivas, para que elas venham a ser enobrecidas, noiva prudente com azeite, preparada para o casamento, atingindo os lugares que elas merecem, as bodas do Cordeiro, sendo livre elas do inferno, livre do diabo, que sempre odiou as mulheres. Tanto é que começou o pecado original com a Eva, a mulher. A mulher. A serpente enganou a mulher. Ele odeia as mulheres. Por quê? Odeia as mulheres. Porque Deus criou ela para ajudar os homens. Toda pessoa que se propõe a ajudar alguém é odiada pelo diabo. Deus criou a mulher para poder ajudar o homem a viver. Deus criou a noiva prudente com azeite para ajudar o homem a viver. E o diabo tenta, de todas as formas, lutar contra a mulher, contra a noiva prudente com azeite. Porque o papel da noiva prudente com azeite é ajudar os homens a viverem. Então, uma guerra espiritual muito grande contra nós, as noivas de Cristo. Nós precisamos ser incomparável, impactar outras noivas a serem valorizadas ao ponto do pai querer que o filho se case com elas. Jesus foi incomparável em sua influência de libertar e de trazer justiça. Os magníficos ensinos de Jesus mudou a história de gerações. Considere sua regra de amai aos vossos inimigos. Orai pelos que vos caluniam. Perdoai a todos. Sede agradecidos. Assim como quereis que os homens façam a vós, fazei do mesmo modo a eles. E dai, e dar-se-vos-á.
Gente, a lista é grande. A lista é grande. Porém, devemos ser assim. Ser incomparável na ideia de influenciar as pessoas, obter liberdade e justiça por meio de Jesus Cristo, por meio de seus ideais, por meio da sua verdade, da sua vontade. Devemos ser incomparável nessa influência. Os milagres de Jesus o colocam igualmente em posição incomparável. Eles realmente aconteceram e são ainda incontestáveis e continuam acontecendo. Sua capacidade de curar enfermidades e sanar deformidades, tida como irreversíveis, demonstra que ele está vivo. E o seu poder de salvar, curar, libertar continua ativos pela igreja. Então, nós, como igreja, devemos procurar desejar fazer obras maiores do que a que ele fez. Deus espera que a gente tenha esse desejo e que a gente também, de igual modo, venha a ser incomparável a qualquer pessoa desse mundo. Porque por meio de nós, eu tiro por mim, Deus, por meio de mim, já trouxe ressurreição a quem estava morto. Já trouxe cura a quem estava doente. Já trouxe vista a quem estava cego e audição a quem estava surdo. E fala a quem estava mudo. Libertação de demonização a quem estava demonizado. Possesso. Por meio de mim, Deus trouxe perna a quem estava paralítico. E eu estou falando dessas coisas de forma literal e de forma espiritual. Das duas formas. Das duas formas. É isso que Deus quer de nós. Agora o inimigo faz de tudo para que nós venhamos recuar, retroceder, relaxar nesse desejo de executar uma obra maior do que Jesus fez nessa terra. É o plano do diabo tentar nos fazer recuar. Para quê? Para a gente entrar dentro da tribulação diante de Abaddon, diante de Apolion, o destruidor. Sim, Abaddon, Apolion. Nome hebraico, Abaddon. Nome grego, Apolion. É um ser só. Que vai vir do poço do abismo. Quando ele sair do poço do abismo, ele sai dentro da tribulação. Ele recebeu ordem para causar dano nos homens. Mas ele não vai poder causar dano na relva da terra, nem em qualquer planta ou árvore que pertence ao povo de Deus selado, o povo judeu. Ele não vai poder matá-los. Não vai poder matá-los, pois estão selados. Tempo de angústia de Jacó. Mas Abaddon, o Apolion, tá? Abaddon em hebraico, Apolion em grego. Ele vai matar todos os moradores da terra que não são judeus. Todos. Porque todos esses moradores da terra que não são judeus, eles vão adorar a besta e ser marcados por ela. Todos, sem exceção. E a multidão de decapitados, judeus, tempo de angústia de Jacó. E a multidão que entra para ser governado no milênio, judeus, que escaparam vivo. Escaparam vivo da destruição da terra. Escaparam vivo de Abaddon, de Apolion. Escaparam vivo. As miríades de demônios que vêm com ele, do abismo.
para destruir a terra. Destruir a todos. Porque não amaram a ideia de se casar com Jesus Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Apolião está doidinho para o poço do abismo ser aberto. Doidinho. Ele tem sede por almas. Ele se alimentou ao longo desses anos no inferno, no poço do abismo. Ele se alimentou de ódio. Em pouco tempo, ele vai destruir a todos. E vai lançar todos para o inferno. Todos que não aproveitaram a era da graça, a porta da graça aberta para se salvar. O negócio é muito sério. A era da graça está aí. A porta da graça está aí para te livrar de Abaddon, de Apolion, te livrar de Satanás. Deus quer que a gente venha a ser referência dele na terra. A expressão exata do seu amor. A expressão exata de Jesus Cristo. A expressão exata da salvação. A expressão exata de Deus na terra. Pregando a verdade, buscando a verdade, sendo a verdade. Em nome de Jesus. Amém.